sobre a trajetória e como foi que eu cheguei a esse tema, né, de trabalhar com os remanescentes de quilombo, é uma coisa que é uma pergunta que eu sempre coloco, assim, que sempre apareceu bem desde o início do meu trabalho, né? Eu estudei na UFRJ, né, e tive o privilégio de ser aluna do Flávio Gomes, né? Então sempre de ter contado com uma formação muito boa no que se refere à questão dos quilombos no período da escravidão no Brasil, né? Só que aí, durante esse caminho, eu não fiz licenciatura e, num determinado momento, houve a possibilidade de eu atuar como estagiária numa ONG, né, chamada Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, num projeto chamado Territórios Negros, né, que era um dos projetos da ONG que se desdobrava em 2 eixos, né? O primeiro eixo de ação era coordenado pelo antropólogo José Maurício Arruti, que hoje é professor lá na Unicamp, e que trabalhava com comunidades remanescentes de quilombo no Rio de Janeiro. E o segundo eixo era uma atuação em Salvador, junto à comunidade de terreiro. Os dois visavam, entre outros elementos, né, a titulação da garantia desses territórios no tempo presente, discussões em torno da garantia desses territórios, tanto territórios quilombolas como territórios de terreiros de candomblé, umbanda, lá na Bahia, em Salvador especificamente. E aí eu entrei como estagiária por conta de um projeto que eles tinham acabado de aprovar, na época, o Rio de Janeiro, né, ainda no antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? E se chamava Etnodesenvolvimento Quilombola, que era coordenado pelo José Maurício e pelo sociólogo André Figueiredo, que hoje é professor da Rural do Rio de Janeiro, né? Eles precisavam de 2 estagiárias, uma estagiária podia ser da História ou das Ciências Sociais e uma outra estagiária do Direito, que é a Aline Caldeira Lopes, que hoje é professora do Serviço Social na UFRJ. Então, o tempo realmente passou, né? Isso eu estou falando de 2005. E eu entrei, né? Então, nesse momento, eu não sabia que existiam comunidades remanescentes de quilombo no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu não sabia do decreto, né? Então, eu tinha uma formação muito boa, né? Estava tendo, né, na UFRJ como aluna da graduação, mas eu não sabia que existia um conflito no tempo presente que envolvia a garantia desses territórios, né, de territórios que possuíam uma trajetória ligada ao período da escravidão e do pós-abolição. E foi isso que me despertou. Acho que tanto foi muito forte, não só para mim, quanto para a própria Aline também, que também seguiu as pesquisas sobre a garantia desses territórios, né? E no primeiro momento, o que mais me chamou a atenção, olhando os processos que estavam no judiciário, né, porque o que acontece? Eram processos que a comunidade se autodeclarava, né, como remanescente de quilombo. Isso já era 2005, então a gente tinha o decreto 4887, que era de 2003, que coloca a autodeclaração como elemento fundamental, né? Então, as comunidades se autodeclaram, ainda é assim, né, remanescente de quilombo, e a partir daí elas podem abrir ações, né, de processos administrativos no INCRA, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, pela titulação do território. O que a gente percebia nesse momento era que, e ainda é uma grande realidade até hoje, é que a maioria desses processos administrativos, eles acabam parando no judiciário, por conta de conflitos, fosse com fazendeiros ou com empresas que ocupam o território, né, voltadas para o agronegócio, né? Então, assim, são diferentes terras de conflitos com igreja, né? Aí são conflitos variados, né? E no caso específico que a gente trabalhava nesse projeto do etnodesenvolvimento quilombola, eram 3 comunidades do Rio de Janeiro. Era a comunidade de Preto Forro, que fica em Cabo Frio, era a comunidade de Alto da Serra, que fica em Rio Claro,
e era a comunidade da Ilha da Marambaia, né, que fica em Mangaratiba. E o que acabou me aproximando à Ilha da Marambaia foi justamente quando eu lia os processos, né, que já estavam no judiciário, dos conflitos, né, as ações de reintegração de posse, que expulsavam, queriam expulsar os quilombolas dali. Quando eu lia nesses processos, que questões que a gente via na graduação de história, né, como tráfico atlântico de africanos, escravizados, quilombos, tudo isso estava sendo, formação de quilombos, tudo isso estava sendo discutido naquele momento pelo judiciário, né? E enquanto a gente tem uma vasta produção na historiografia com relação a esses temas, o que estava aparecendo no judiciário era quilombo, tanto na história quanto na antropologia. O que é quilombo? Quilombo é o que está no dicionário Aurélio, sabe? A ilha não poderia ter que na verdade não é uma ilha, né? É uma restinga, né? Tem uma área que liga, mas a gente chama de ilha porque é a parte maior, né? Mas ela não é totalmente uma ilha, né? Mas estava chamando de ilha, inclusive a parte da Restinga pertence ao Rio de Janeiro e a parte da ilha pertence a Mangaratiba, estão em municípios diferentes. Então, o que eu via era que essas questões eram discutidas no judiciário. E aí, a história do tráfico, isso tudo me chamou bastante atenção. E aí, a visita à ilha, né, todo esse processo de entrar, de como chegar à ilha, né, do que estava acontecendo na ilha no tempo presente. Porque o conflito, e aí que entram os militares, né? Porque a Marambaia é um território da União, né? E que foi cedido à Marinha na década de 70. E ali eles instalaram hoje é Centro de Análise da Ilha da Marambaia, mas naquela época era Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia. Na verdade, toda a Restinga até a ponta da ilha era dividida entre os militares, né? Tem a área do Exército, que é bem a Restinga, uma área do meio ali, que era da Aeronáutica, e a ponta maior da ilha, que era da Marinha. Então, com a chegada, né, a instalação do CADIM ali, na década de 70, a comunidade passou a sofrer investidas muito fortes para que deixassem o território. Essa comunidade que vive ali, ela tem uma história, uma memória, né, que remete ao tráfico de africanos escravizados, né, e principalmente aos desembarques ilegais de africanos escravizados na ilha, porque pertencia ao século XIX ao comendador Joaquim José de Souza Breves. Então, ele utilizava, eu encontrei vários, e aí foi pesquisando no mestrado, né, eu encontrei vários processos da Auditoria Geral da Marinha, né, onde a própria auditoria fazia a apreensão de africanos escravizados e mesmo a interdição de navios que estavam desembarcando esses sujeitos ali. Então, a memória da comunidade remete a essa experiência, né, ao estabelecimento das fazendas de recepção desses sujeitos. Depois eles ficam ali, mas durante a década de 20, 30, também serviu como uma escola de 30, mas serviu como uma escola de formação, de escola de pesca, né, que foi durante o governo Vargas que foi criada uma escola de pesca. Levi, agora eu esqueci completamente, mas era a escola de pesca. A Marinha chega na década de 70, aproveita essas instalações da escola de pesca, né, e começa processos de tentar expulsar essa comunidade. Muita gente realmente sai e o processo fica mais intenso na década de 80 também, e na década de 90 muito mais intenso. O que eles faziam? Eles não entravam, assim, para não caracterizar a expulsão da comunidade toda, né, de um grupo, de um coletivo, através da União Federal, porque não era Marinha, né, o território da União, entravam com ações de reintegração de posse contra as famílias de forma individual. Então, quando eles entravam com essas ações, elas eram divididas, caíam em várias varas judiciais. Então, nenhum juiz tinha a percepção de que, na verdade, o que eles estavam querendo era expulsar o coletivo. Só que aí esse grupo, e fora a pressão da Marinha, restringindo
espaço de pesca, né, controle sobre quem entra e sai até hoje, né, precisa ser regulado pela Marinha, quem faz o transporte até lá é a Marinha, né, áreas de plantio, construção de casas, né, acesso a posto de saúde, tratamento médico, né, se você sai, para sair para fazer tratamento médico, como é que você poderia voltar, né? Então, isso aparecia bastante, tanto na memória deles, quanto na própria documentação mesmo que a gente via ali nas ações de reintegração de posse. Isso eu ainda nem tinha chegado ao processo de titulação, que é um processo administrativo. O que acontece é que também na década de 90, por conta dessas pressões, os quilombolas da Marambaia, né, a comunidade que ainda nem tinha se autodeclarado como remanescente quilombo, conversou com um padre que era bem atuante na região, né? Geralmente nesses casos de conflito de território, a CPT teve um papel bem, bem forte, né, em várias regiões, não só o que aconteceu ali, que também teve uma atuação, e esse padre especificamente, que fez a denúncia pública, né, na década de 90. Ele montou um dossiê contando tudo o que estava acontecendo da comunidade. Olha, aqui é um território da União Federal, está cedido à Marinha, e os militares estão aqui desde a década de 70, e estão forçando a comunidade, que não tem acesso... Até a escola tinha uma parte da escola, porque tem militar que mora ali, né? Então os filhos também precisam estudar, mas não tem até o final do ensino médio, né? Enfim, e isso acaba fazendo com que eles saiam do território, controlar a área de pesca e tudo mais. Denunciaram isso, e principalmente por estarem entrando com ações de reintegração de posse contra eles. Essa denúncia foi feita para a Fundação Cultural Palmares, foi feita nos jornais e tal, e acabou levando um movimento de aproximação dos poderes públicos do que estava acontecendo com a ilha. E aí, no início dos anos 2000, 2002, se eu não me engano, foi o Ministério Público Federal impetrou uma ação civil pública para poder investigar, né? Porque eram vários processos de reintegração de posse, aquilo que eu falei, né? Dividido, então você não tinha a ideia do coletivo. Quando eu fui olhar também esses processos, tinha um que me chamou bastante atenção, que era o caso da dona Zenilda, que era uma moradora que tinha saído por conta para fazer tratamento médico, né? E depois ela estava tendo problema para voltar para a casa dela. E aí ela acabou sendo processada, né? Acabou respondendo a uma dessas ações de reintegração de posse. E aí ela no dia da audiência, ela foi à audiência e ela foi sem advogado. E aí na hora foi questionado, mas por que você está sem advogado? E aí ela, eu não devo nada a ninguém, né? Então era o entendimento, como é que era o entendimento deles com relação ao direito, né? Só precisa de advogado quem deve, eu não devo nada a ninguém. Estão falando que eu invadi o território, todas as ações giravam em torno disso, né? E eu não invadi o território, e eu não devo nada a ninguém, por isso que eu estou sem advogado. Aí, no momento lá da audiência, a juíza diz, não pode, você precisa de um advogado. Aí é nomeado um advogado para ela na hora, né? E aí, quando a parte, né, a autora lá da ação conta, né, o porquê que considerava Dona Zenilda invasora do território, conta a história só da chegada da Marinha, a presença, né, que era um território da União, a chegada da Marinha, que eles eram invasores, antigos moradores da escola de pesca e tudo mais, e ela responde que não, que ela tinha nascido na Marambaia, que os pais dela também nasceram, viveram lá, né? Faz a referência, inclusive, né, à história da ilha ligada ao período da escravidão e aos breves, né? E aí perguntam para ela, né? Mas você não tem, porque a União Federal, junto com a Marinha, eles apresentavam documentos, né, que comprovavam o momento em que se torna uma propriedade da União, o momento que é cedido para a Marinha, né? E aí falou assim, mas cadê o seu documento? Aí ela diz, eu não tenho posse de documento, mas eu tenho posse da minha história. E aí ela começa a mostrar retratos, certidão de nascimento, certidão... Então, eram documentos que mostravam que ela vivia ali há várias gerações.
isso é em 1997, isso é antes da ação civil pública, né? E aí isso não sei se sensibilizar é a palavra correta, mas a juíza, né, responsável pela ação, percebe que tem alguma coisa estranha no que está acontecendo. Já era 97, a gente não tinha os decretos que regulamentavam a aplicação do artigo 68 da Constituição Federal, que garante o território, né, remanescente de quilombo às comunidades, mas a juíza percebe que está acontecendo alguma coisa ali que precisa ser investigada. E aí a juíza pede para que seja feito um relatório no INFAM, perguntando se aquela área, se essa história que a dona Zenilda está contando tem relação com o que está na Constituição, que ainda não tinha o decreto, falando sobre o artigo 68, que diz que as comunidades devem ter a garantia do território. Esse primeiro documento que o INCRA responde na Justiça, ele diz que não tem, que o INCRA não, desculpa, que o IFAM responde à Justiça, ele diz que não tem, porque era impossível ter quilombo na ilha, porque era um território que não tinha como formar quilombo. Ainda numa leitura de que quilombo é um local, né, de escravo, que foge para um lugar isolado e que nem na própria historiografia estava sendo tratado desse jeito, né? Então, e aí diz que não. Esse processo da dona Zenilda acaba sendo suspenso por conta do MPF, que aí a história, né, acaba estourando, porque eu achei 11 ações, eu estou dando o exemplo da dona Zenilda, mas foram 11 ações, e aí o processo é suspenso, as ações são suspensas e entra o Ministério Público para acompanhar mais de perto o conflito. E aí, quando o Ministério Público chega, a comunidade já passa, né, entende que toda aquela história relacionada ao tráfico, né, e a permanência do grupo, né, no mesmo território tem uma regulamentação específica, né, na Constituição, que com relação aos remanescentes de quilombo, e a essa altura também já tinha o decreto 4887, onde eles podem se autodeclarar. E aí, nesse processo da ação civil pública, sai a certidão de autodeclaração e inicia o processo no INCRA para a titulação do território, que aí vem outros conflitos ainda. Mas, no primeiro momento, é essa história da dona Zenilda, né, onde ela fala do passado da escravidão, e todo esse debate sobre tráfico, né, que não tinha mais tráfico, porque o tráfico de africanos escravizados acabou em 1850. E aí eu vou para o arquivo e encontro na Auditoria Geral da Marinha vários processos da Auditoria Geral da Marinha apreendendo sujeitos na Ilha da Marambaia. Então, na dissertação, eu estudei basicamente isso. Eu não entrei no conflito específico sobre a titulação do território. E aí, quando eu fui para o doutorado, aí não. Aí eu tinha dois caminhos. Eu fui fazer a dissertação, eu fiz com a Keila, na Unirio. E aí, quando eu fui para o doutorado, eu fui para a UF, com a Hebe. E aí eu lembro dela falando para mim, olha, você tem uma documentação que ou você vai para trás, e você vai acabar, né, se envolvendo com história da África e tudo mais, né? Ou porque a gente conseguia chegar às relações, né, atravessando o Atlântico, ou você vai para frente e fala da titulação do território. Aí eu lembro que foi até um caminho meu da UF até as barcas, quase chorando, mas eu consegui na época, e eu falei assim, não, eu acho que eu estava mais envolvida, né, com a questão do tempo presente, e aí eu mergulhei mais nesses conflitos em busca da garantia, né? Justamente utilizando, eu percebi que eram os usos do passado, né? Como que esse passado era usado tanto com relação à disputa no judiciário para garantir o território dos quilombolas, como também para tirá-los dali, dependendo, né, do lado que você estava, né? E o próprio Ministério Público. Um procurador vai defender a ilha, né, a permanência da comunidade na ilha, e outro vai tentar dizer que não, que é um território da União. Então, isso acontece durante todo o período. Quando eu terminei a dissertação
Não, dissertação não, a tese não tinha, não, a Marambaia ainda não tinha resolvido o conflito. Foi bem difícil para mim terminar a tese. Eles estavam em processo de negociação, porque eles nunca foi a pauta da comunidade que a Marinha saísse da ilha, nunca foi. Inclusive, esse controle que a Marinha faz sobre quem entra e quem sai era uma das coisas que a comunidade também não se incomodava de ter, porque ela considerava que aquilo garantia uma segurança à comunidade, né? Então, assim, para quem está de fora pode achar um absurdo. Eu lembro que na época eu fiquei indignada, né, com eles, mas vocês acham que é melhor assim? Eu não sei se hoje mudou, isso foi um papo de 10 anos atrás, mas naquele momento, naquela gestão, eles queriam que continuasse desse jeito, mas eles queriam a garantia de uma parte do território. Eles não, geralmente saía na imprensa que eles queriam todo o território, que era para tirar toda a Marinha dali, mas não era, eles queriam a garantia para eles ficarem ali, construírem as casas, que era proibido também, né? E aí terminei a tese sem terminar o processo de titulação e sem terminar a ação civil pública. Terminou um ano depois, exatamente um ano depois. Eles conseguem fazer um acordo, né? Foi intermediado também pelo INCRA, conseguem fazer um acordo onde eles diminuíram mais ainda o território, né? Não, então, assim, não era a ilha, né? Era uma parte do território que eles precisavam para a sobrevivência, mas durante esse período, para conseguir garantir, diminuiu mais ainda, né? Mas conseguiu titular. Hoje, a Marambaia é uma das 3 comunidades remanescentes quilombo do Rio de Janeiro que é titulada, que é garantida, né? O que eu sei é que garante o território, né? Mas os conflitos não têm como desaparecerem, né? As tensões entre os 2 grupos dividindo a ilha não têm como desaparecer. Lógico que agora é uma outra realidade, mas as tensões permanecem. Todo o processo de acompanhar a Marambaia fez com que realmente essa fosse a minha grande pauta de pesquisa. Eu continuei envolvida com Koinonia, né, através do Observatório Quilombola, onde a gente acompanhava situações em todo o Brasil de comunidades remanescentes de quilombo. Então, essa situação onde o território é da União Federal cedido às Forças Armadas, a gente vai ter também em Rio dos Macacos, né, que é na Bahia, em Simões Filho, também uma comunidade que vive conflito desde a década de 70, né, e que também explodiu logo depois da Marambaia. Hoje eles conseguiram a titulação de uma parte do território, mas ainda é uma parte bem pequena, perto do que eles precisam para garantir a sobrevivência deles. Então, os conflitos continuam também, mas é um conflito também de uma comunidade quilombola com a Marinha. E no Maranhão, o município de Alcântara, né, que também foi cedido para a aeronáutica, e tem ali a questão da base de lançamento, né, de foguetes. Eu nunca entendi bem que foguetes exatamente são isso, mas enfim, mas tem uma base ali da aeronáutica, né, e ali o conflito também foi bem violento, né? Dentro do município de Alcântara, a gente tem mais de 100 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares, e ali o conflito é bem violento, e já bem violento desde a década de 80, 90, né? Mas também nasce ali no período da ditadura militar e acaba se estendendo até o tempo presente. E agora, quando eu cheguei aqui em Rondônia, agora, né, eu estou como professora, né, na Universidade Federal de Rondônia, quando eu cheguei aqui, eu acabo me aproximando de mais um caso, também de território da União, cedido às Forças Armadas. E aí, nesse caso, além de todo esse meu envolvimento, né, que parte da minha formação como historiadora, né, desde o momento que eu estava lá fazendo estágio, e que vai marcar profundamente, né, as minhas pesquisas de mestrado, doutorado, aqui em Rondônia, acaba que encaro de novo, né, um quilombo, que é o quilombo do Forte Príncipe da Beira, que fica no município de Costa Marques, na fronteira, né, da Bolívia, às margens do rio Guaporé. Mas aqui acaba tendo uma situação mais particular ainda, porque o meu avô serviu nesse forte na década de 40, e foi ali que o meu avô, e foi naquele forte, visitando o forte, que a minha avó, que era boliviana, morava do outro lado do Guaporé,
conhecer o meu avô. E a minha avó sempre falava para mim, e assim, eu cresci ouvindo isso, mas eu não tinha a menor noção do que era até eu chegar aqui. E a minha avó, assim, quando ela contava, né, ela falava da borracha, do boom da borracha, que ela foi morar ali na fronteira do Brasil com a Bolívia, porque o meu bisavô trabalhava com a borracha. E aí ela fala do convite para conhecer o Forte Príncipe da Beira, e ela falava assim, não, mas eu nunca me interessei, nem nada. Não tinha nada. Eu disse, mas por que você não queria, avó? Ela falava, não tinha nada para ver do outro lado do Guaporé. Né? O que a gente sabia era que só tinha, ali do outro lado do Guaporé, o que só tinha era a família, ela falava, era a família negra. Não tinha mais nada para ver. Até que ela vai, conhece meu avô, né? E hoje... E aí, quando eu chego aqui em Rondônia, na verdade, eu já sabia antes, né, de vir para cá, porque eu acompanhava através do observatório, que era um conflito entre o Exército e os quilombolas do Forte Príncipe da Beira. Os quilombolas têm o mesmo nome, a comunidade tem o mesmo nome do forte, e diferente dos casos que eu te contei antes, que todos foram cedidos no período da ditadura militar, esses territórios, o forte não. O forte, o Exército está lá, reocupa o forte na década de 30, né? E o meu avô está lá servindo na década de 40. Então, o forte já está há mais tempo, mas também está há muito mais tempo essa comunidade. Se todas as outras comunidades, geralmente, a memória chega ao século XIX, né? Eles aqui no Forte chegam ao século XVIII e contam de que antes da chegada, né, dos encarregados para a construção da fortaleza, por conta do conflito ali na fronteira, já existia uma comunidade negra rural ali. Inclusive, eles destacam bastante a figura da Ana Moreira, que seria eles falam uma negra forra, que era quem comandava a região, e que eles só conseguem construir o forte porque eles contam com a participação dela e a movimentação, né, movimentação de quem está morando ali na região. Por isso que eles, com base nessa memória, que eles pedem também, não pedem que o exército saia dali da fronteira, mas que pedem a garantia, né, reivindicam a garantia do território. Embora seja um caso que o Exército já esteja ocupando desde a década de 40, tenha voltado a ocupar desde a década de 30, né, é também no período da ditadura que os conflitos começam a ficar mais fortes, né? E eles também, é sempre o mesmo processo de tentar expulsar a comunidade, né? E aí eles acabam acionando esse caminho quilombola, né? Como o André Figueiredo diz, né? Essa possibilidade de quando percebem que existe uma regulamentação, existe uma possibilidade dentro do campo de disputa do direito em que o que eles contam se enquadra dentro de uma questão normativa. O caso aqui do Forte, esses conflitos são também, ficam mais violentos, né? No início dos anos 2000, porque também tem, como em todos esses outros territórios que eu citei, sempre tem a tentativa de tirar a comunidade, né? Tirar toda a comunidade do local, e aí eles se autodeclaram como remanescentes de quilombo, e aí as investidas ficam piores ainda, né? Restringindo, mesma coisa, restringindo a área de acesso, restringindo a área de construção de casas e tudo mais, e aí segue o mesmo roteiro, ainda que sejam histórias extremamente diferentes, né? O Ministério Público entra com uma ação civil pública no ano de 2014, e aí começa a intermediar o conflito até que eles chegam a um acordo em 2019. Nesse período, o Ministério Público teve, inclusive, o destaque de uma antropóloga, que é a Rebeca Campos Ferreira, que foi bem atuante aqui na região. Eles conseguem intermediar um acordo, né, para que, pelo menos, a comunidade fique esperando que o processo administrativo no INCRA seja finalizado, para que garanta parte do território à comunidade. Também não é todo o forte, né? Não é nem o forte, é um território próximo ao forte. E esse processo no INCRA também ainda não acabou. Então, hoje a comunidade está lá, os conflitos, as tensões permanecem,
mas o processo no INCRA não acabou. Então, são esses casos que tem falado nacional, assim, que envolvem o território da União e as Forças Armadas, mas são só um tipo de conflito, né? Porque a maioria são fazendeiros, ou então empresas específicas, igrejas, tem de tudo no meio dessa luta pela titulação do território como remanescente quilombo. Um portal de divulgação de conhecimento, de produção sobre história dos quilombos contemporâneos no Brasil. Então, tanto pesquisadores, né, que trabalham com as comunidades especificamente, e como as próprias comunidades, né, contribuem com verbetes para que a gente atualize um trabalho que eu sei que eu nunca vou terminar na minha vida, mas ele está lá. Então, e ele é fruto dessa parceria, né, de uma instituição que tem parceria com os movimentos sociais e a universidade. Então, eu acho que não tem como eu acho que é uma tensão também que a gente aprende a lidar. Não sei se é muito diferente de outras pesquisas no campo da história, né, que a gente também lida com várias questões e tensões, e as minhas realmente são essas. O que você me perguntou são questões que aparecem no decorrer de toda a minha trajetória.